7h30, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias, e começo hoje com esta lista no Mapa Mundi por Manaus, capital da nossa querida região norte. Manaus é a capital da região norte, capital do Amazonas, onde está o nosso Eduardo Barão preparando a estreia da Band News FM Manaus, a nova praça da Band News FM no Brasil, a caçulinha de nossa rede, que passará agora a ter 12 unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Manaus estreia dia 24 de outubro. O Barão foi para lá ontem mais uma vez para os ajustes finais, acertos de equipe, de operação, e você a partir de 24 de outubro terá também Manaus incorporada à rede Band News FM de notícias. É uma grande alegria para nós a chegada da Band News FM à região norte. Muito obrigado desde já por sua audiência. A Band News FM já tem muitos ouvintes na região norte, mantém sempre contato conosco, e agora estaremos lá fisicamente presentes com a Band News FM Manaus a partir de 24 de outubro, terça-feira que vem, já na terça-feira que vem. Bom dia para Carla Bigato, nos estúdios da Band News FM em São Paulo. Fala aí, Boechat, cadê você? Bom dia, tô aqui no Rio de Janeiro, mando um abraço para os nossos ouvintes na cidade maravilhosa. Bom dia também para Curitiba, para Porto Alegre. Obrigado, São Paulo, obrigado, Belo Horizonte, Salvador, Vitória, Brasília, João Pessoa, Fortaleza. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, Orlando. E aí, para não deixar de fora, Tampa, também na Flórida. Bom dia para todos também que nos acompanham. Salvador, hein? Em Salvador? Pulei. Ai! Não, pulei não, Carla Bigato. Pulei? Não? Você fica me vigiando também. Bom dia, Salvador. Me desculpe, Salvador. Bom dia também a você que está em outras praças, em outras regiões e outros países que compõem a nossa magnífica audiência. Mande para cá suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br, ou no nosso WhatsApp. Fala aí o numerito, Carla Bigato. 11 999 592 100. 11 999 592 100. Quando é que vai abrir o sinal aí pro Café com o Jornal? Como é que eu posso saber se já abriu o sinal para mandar bom dia pro Luiz Megali? Tá no Expresso de Notícias, daqui uns segundinhos. Você me dá o sinal aí, Carla Bigato. Ah lá, vai abrir, ele vai te chamar, o Megali tá dando aquela enroladinha. E agora sim, foi. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia a toda a equipe do Café com o Jornal, o melhor telejornal matutino da TV brasileira. Bom dia também pro Rafael Colombo, nosso companheiro Rafael Colombo, no Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV e você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM no Rio de Janeiro, Botafogo, Zona Sul, Carioca. Bom, minha gente, deixa eu comentar aqui com vocês. Ontem a gente falava de manhã sobre o assunto que dominaria o noticiário, inevitavelmente seria a sessão do Congresso Nacional, do Senado, perdão, que decidiria o destino de Aécio Neves. Estava em discussão, como todos sabemos, a possibilidade do Senado revogar a punição aplicada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a Aécio Neves, na sequência daquelas imagens escandalosas de mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá, conversa extremamente comprometedora com o Joesley Batista, me dá uma grana aí, vai o Fred pegar o dinheiro, não sei o que, é uma coisa mal explicada, mal contada e tal. Por conta daquele imbróglio todo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, há algumas semanas, disse o seguinte: o senhor Aécio Neves tem que ser afastado do mandato e ficar com medida restritiva de circulação passando a noite em casa, ele não pode sair à noite. O Senado se rebelou contra isso, todos os partidos, é importante incluir aí nessa rebelião também os partidos de oposição, o PT se rebelou, todos os partidos, ainda não pode, é uma interferência, aí deu-se uma crise institucional e coisa, e vem pra lá, vai pra cá, a sensação que Brasília passava pro Brasil é que o país ia acabar, que você que tá dentro do ônibus, você que tá na fila do emprego, que você tá esperando atendimento no posto de saúde, levando o filho na escola, indo trabalhar e tal, que você teria a sua vida atropelada por um fato de força maior.
uma espécie de terremoto mexicano, de furacão caribenho, uma coisa do gênero, sua vida acabaria por causa da crise institucional. A gente vem batendo desde aquela história aí de outras semelhantes, dizendo, olha, isso aí é conversa para boi dormir, essa gente é tudo gente da mesma galera. De um lado, judiciário, executivo, congresso e tal, é a mesma coisa, eles vão se entender, vendem a ideia de que estão decidindo coisas que vão interferir de fato na nossa vida, nos nossos interesses, nos destinos do país, quando na verdade estão cuidando ali do umbigocentrismo, eles cuidam do umbigo deles e se parecem muito mais do que se diferenciam, mesmo aqueles de discurso muito veemente, que batem no peito, que parecem que vão partir para o confronto físico, tudo ali se acerta no Salão Verde, nos restaurantes de Brasília, nas reuniões palacianas. A vida deles é uma vida que está descolada da vida nacional. A realidade em que essa gente transita e vive é uma realidade que tem nada a ver com a sua, não tem nada a ver com a nossa. E ontem vivemos, como era previsível, a gente cantou a pedra aqui de manhã, e em várias outras ocasiões a mesma coisa, isso não vai dar em nada e tal. Deu-se a sessão no Senado da República, em que os senadores, tendo recebido do Pleno do Supremo, né, a prerrogativa de decidir quanto à efetividade, a efetivação, permanência da punição contra Aécio Neves, o que fez o Senado? O Senado foi lá e por 46 votos, deixa eu ver aqui, 44 a 26. 44 votos a 26, disse não, Aécio volta para o mandato. E também pode circular livremente de manhã, de tarde e de noite, como qualquer cidadão livre de qualquer tipo de constrangimento legal. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a hipocrisia desse resultado, dessa tabela. Não foram 44 votos a 26, foram 55 votos a 26. Como assim, Boixá? Bom, porque 11 senadores não estavam presentes na sessão. E é evidente que se aquela chamada crise tinha a dimensão que eles venderam para o país, não se poderia permitir que 11 senadores, quase 15% do colegiado, não estivessem presentes para decidir algo tão histórico, pois saibam que 11 senadores estavam flanando pelo planeta, cuidando de outros assuntos que obviamente não podem ser mais relevantes do que aquele que eles próprios disseram que era fundamental para o destino do país. Desses 11 senadores, 2 eram do PT. O partido que aí proclamou a sua decisão coerente com as massas e tal, de caçar Aécio Neves, depois de ter dito que apoiaria a resistência do Senado contra o Supremo. Aí, cadê os 2 senadores, Gleisi Hoffmann e Jorge Viana? Estão na Rússia, estão nos Emirados Árabes, sei lá, estão fazendo o quê? Batendo perninha, gastando sola de sapatinho, de chinelinho no exterior. Cadê o meu querido amigo, admirável senador Cristóvão Buarque, do PPS, uma das figuras mais coerentes do Senado Nacional, certamente outro voto contrário a Aécio Neves, também está por aí, Emirados Árabes, não sei o que e tal. Cadê o tucano Ricardo Ferraço, que abriu dissidência dentro do PSDB, dizendo, não, tem que caçar Aécio e tal, batendo perna no exterior. Cadê a Vanessa Graziotin? A Vanessa Graziotin, do PCdoB, Partido Brasil Operário, Povo Unido, jamais será, batendo perninha no exterior. Cadê a Rose Freitas? Vou consultar o pessoal jurídico e tal, que ameaçou também não votar com a Aécio, do PMDB, passeando no exterior. Cadê o Gladson Camelli, do PP? Vou votar pela opinião pública, com certeza vou seguir a opinião pública, passando perna no exterior. Sérgio Petecão, do PSB. Eu estou em dúvida, quando eu voltar ao Brasil, vou depender do posicionamento do partido. O partido liberou a bancada para votar como quisesse. Então, vocês podem considerar que os 11 votos ausentes por motivos de viagem nada mais foram do que 11 votos vinculados a uma dessas duas hipóteses, ou a absoluta irresponsabilidade diante de um fato que o próprio Senado colocou como histórico, ou álibi para não se expor na votação aberta em que cada senador teve que dizer o que queria. E mesmo com a ausência desses, é preciso chamar a atenção,
houve votos suficientes, 44-26, para que o senador Aécio Neves fosse reintegrado ao seu mandato e tocasse a sua vida como se nada pairasse sobre ele. A possibilidade do Senado agora, com todas as suas prerrogativas e todo o seu colegiado recompostos, fazer alguma coisa contra Aécio é nula, evidentemente é nula. Vocês não vão achar que depois disso que aconteceu ontem, agora a Comissão de Ética do Senado, o Conselho de Ética do Senado, sei lá que nome tem, vai abrir um processo contra Aécio. Aliás, já numa manifestação logo depois da divulgação das fitas, das imagens, daquele escândalo, das malas, o próprio Conselho de Ética do Senado já tinha dito que não ia abrir procedimento nenhum, que Aécio tinha sido vítima de uma armação. Então, virada esta página, ficamos com aquela sensação de cabo de guarda-chuva na boca, de que estamos sendo sistematicamente feitos de otários. Ou melhor, quem embarcou na ilusão de que isso representava alguma coisa consistente, alguma coisa séria, alguma coisa que correspondia às declarações retumbantes de lado a lado. É um jogo de cartas marcadas permanentemente para simular a ideia de que algo relevante está acontecendo em Brasília. Em Brasília não está acontecendo absolutamente nada de relevante para o país. Eles estão cuidando deles e só deles. Não será diferente, aliás, outro assunto que toma manchetes, análises, discussões. A imprensa é parte desse delírio, porque também dá um acolhimento, e eu me incluo nisso, hein? Eu me incluo nisso, estou chamando a imprensa, nós da imprensa, porque damos a esses assuntos também uma retumbância. Eu fico me perguntando se nós, como jornalistas, passássemos a ignorar o que acontece em Brasília. Fazer um pacto aqui da imprensa inteira e a partir de hoje ninguém fala mais de Brasília, ninguém fala mais de Temer, ninguém fala mais de Congresso, ninguém fala mais de Supremo. Esqueçam essa gente. Pioraria o país? Sofreríamos mais? Teríamos mais dificuldades para conseguir as coisas de que necessitamos para o nosso dia a dia, para nossas famílias? Eu não sei. Me dá uma certa urticária, essa especulação. Já imaginou? A imprensa brasileira faz uma espécie de bloqueio, de boicote durante, digamos, 30 dias. De tudo que diga respeito a esse rame-rame, a essa conversa fiada, a esse faz de conta que nós somos sérios que sai lá de Brasília. O que aconteceria com o país real? Eu acho que nada. Vejam, outro movimento que também tem essa grande cerimônia em torno dele é essa decisão aí que vai ser tomada pela Câmara dos Deputados em relação ao segundo processo contra Michel Temer. Vai dar em nada. Vai dar em nada. Ontem na CCJ os governistas demonstraram a sua superioridade de votos, bloquearam ali todas as pretensões da oposição, que também está fazendo um jogo idiota de protelar o processo, fazer medida protelatória, coisa de gente que quer esticar o couro, não porque haja uma discussão de fundo, mas porque quer só deixar o assunto no rame-rame, nas manchetes, de lado a lado. A despeito de ocuparem posições aparentemente opostas, eles são de uma mesma lógica, é um mesmo DNA, é uma mesma moral e uma mesma ética. Não vai dar em nada também, rigorosamente em nada. Quer ver outra coisa que é uma palhaçada monumental, que também não vai dar em nada? A tal CPI da JBS. Aquilo é um picadeiro de circo, sem nenhum demérito aos profissionais do circo, me perdoem. Aliás, essa comparação sempre é indevida, eles reclamam com razão. Aquilo é uma palhaçada. Vai dar em nada. Aí chama, e o que é? Conspiração, não sei o que. Então, o fato é que, aliás, querem um outro detalhe que estou achando que não vai dar em nada também. Esses processos contra o Lula no que dizem respeito a impedi-lo de disputar a eleição no ano que vem. Hoje a Mônica Bergamo está noticiando a existência de pareceres jurídicos, aí a Folha de São Paulo está dando também na Mônica, eu vi na coluna da Mônica, se não estou equivocado, pareceres jurídicos sustentando que mesmo condenado em segunda instância, caso venha a ser condenado em segunda instância, o Lula tem caminhos jurídicos para garantir a permanência de sua candidatura. O Hélio Gaspari noticiou na coluna há poucos dias que se a condenação em segunda instância não for unânime, pelos 3 votos lá da turma que vai julgar,
se não for unânime, ele também permanece com direito a recurso em instância superior e, portanto, isso não vai acontecer em tempo. Eu não estou dizendo que o Lula tem ou não tem que ser condenado, hein? Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não vem, porque aí na mesma hora aparece a patrulha de um lado, tá torcendo ou tá contra. Eu não estou nem torcendo nem contra, eu estou só querendo mostrar para vocês o quanto assuntos que estão aí infernizando o nosso dia a dia não produzem nada de concreto. Nada de concreto. Nada de concreto. Esses assuntos estão aí. Estou citando 4, podia citar 50. CPI da JBS, 0. Punição de Aécio, crise institucional, 0. Julgamento da segunda denúncia contra Temer, 0. Blá, 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 em torno de Lula, processo de Lula, não sei o que, condenação de Lula. Todo dia tem um inferno em torno. Nada, 0. Vida que vai seguir. E aí, minha gente, para sintetizar tudo isso, eu fiz essa observação outro dia, acharam que eu estava pregando a alienação das pessoas. Não estou pregando alienação, estou pregando um certo pragmatismo. Nós não podemos ignorar o que essa gente faz e representa, o quanto eles são os nossos inimigos no seu conjunto, mas nós não podemos nos pautar pelo dia a dia deles. Nós não podemos tocar a nossa vida seguindo a partitura que eles determinam. É preciso que o país, que a economia, que as pessoas, que a população, que a sociedade toque a sua vida na proporção mais avançada possível diante dessa realidade, sem se deixar congelar por esse nada que Brasília representa. Esse absolutamente nada que a política, as coisas, os personagens de Brasília representam. Vamos tentar construir o país na direção que nós sabemos que temos que construir, naquilo que tiver ao nosso alcance, com o nosso engajamento, tomando consciência dos fatos, tendo consciência dos fatos, mas sem viver a ilusão de que a pauta que eles determinam é a pauta que nos interessa. É muito blá blá blá, é a república do blá blá blá. E toca o blá 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 aí, Carla Bigato, vamos nessa.